Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, 11 98987 7715, e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento. Fala galera! Fala galera! Meu nome é José Augusto da Silveira, eu sou da Saint-Germain. Eu estou aqui para cumprimentar e falar um pouco do senhor Mauro Pérez, um profissional de larga e longa experiência na nossa área, um ícone, né? Pode-se dizer um ícone do mercado, uma pessoa que batalhou, conseguiu e tem grandes méritos por um ótimo profissional, com ética e muita experiência. Parabéns, Mauro, um forte abraço. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala galera! O mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! O mentor, Adalberto Benhaja. Fala galera! E o nosso convidado especial desse episódio, Mauro Pérez, está conosco. Fala galera! Mauro Pérez é engenheiro de telecomunicações, também formado em administração de empresas e é sócio fundador da Alert System, empresa integradora do segmento fundada lá em 1999. Muito bem-vindo, Mauro. Vamos lá falar um pouco sobre a questão do efeito Linde na contratação e definição de uma tecnologia. Mauro, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente no CT. E antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para nós da sua história, da tua trajetória dentro do segmento. Bom, Kleber, é uma história longa, né? Apesar de não parecer, né? Eu já tenho quase 30 anos de mercado, tá? Então, eu comecei em 1991 na Graber, né? Como técnico instalador. Fui aí galgando alguns postos interessantes dentro da Graber. Até um certo momento que eu gerenciei um departamento de segurança, criei esse departamento de segurança eletrônica dentro da divisão patrimonial da Graber, né? E em 99 eu resolvi abrir a Alert System e seguir o caminho do empreendedorismo, né? E aí estamos aí há 22 anos nessa luta, nesse aprendizado que é o suor do dia a dia de um empreendedor no Brasil, né? E galera, quando o Mauro me passou esse tema, eu vou ser honesto, Mauro, eu fui lá no Google para entender o que era o tal do efeito Linde. Conta um pouco para nós de onde veio essa inspiração de trazer esse tema aqui no CTcast. Legal, então, Kleber, eu estou numa fase, vamos dizer assim, meia filosófica, né? Eu quis fazer um paralelo com relação a esse efeito Linde por dois insights que eu tive aí nas últimas semanas, né? Então, o primeiro foi engraçado, que a gente está reformulando toda a área de marketing da empresa, né? E quando a gente chegou na parte do site, eu falei, poxa, mas cadê a história da empresa? Cadê os 22 anos de mercado? Aí o pessoal do cafezinho das 3, né, os marqueteiros, falaram assim, mas isso não usa mais, Mauro. Isso aí é coisa da retrógrada, ficar falando que a empresa tem 22 anos de mercado, não, isso dá uma imagem que não é bacana, né? Aí eu virei para ela e falei assim, mas você já ouviu falar no efeito Linde? Ela falou a mesma coisa que você falou. Nunca ouvi falar, vamos googar aqui. E aí ela viu que é tudo aquilo que se aprova no tempo, né? Então é mais ou menos aquela história. Então vamos dizer que hoje eu fui congelado, tá? Com a bolsa de dólar, com a bolsa de ouro e bitcoins.
Tá? Aí vamos dizer que daqui 50 anos eu fui descongelado com a mesma saúde e com a mesma idade. O que você acha que seria mais interessante você ter? Eu acho que é o ouro, né? Então o ouro se diz aí pelo tempo que ele não perde o valor, né? Então a gente fala em ouro aí há centenas de anos, milhares de anos, enfim. É um ativo, vamos dizer assim, uma reserva de valor que não perde valor durante o tempo. Então o efeito Linde diz isso, né? Que tudo aquilo que você perpetua no tempo, né? E eu acho que a experiência aí dentro de qualquer coisa é validado. Como, por exemplo, sei lá, seu pai está com um problema cardíaco e vai precisar fazer uma ponte de safena. Você vai procurar um médico que tem uma experiência de 15, 20 anos ou você vai procurar um estagiário ou um recém-formado para operar o seu pai? Então, automaticamente a gente vai procurar um profissional experiente para fazer esse tipo de situação, né? Então, é muito disso que a gente quer conversar um pouco hoje nesse bate-papo aqui. Eu acho que essa questão do efeito Linde é algo muito importante e a gente pode fazer uma correlação com o nosso mercado, né? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Só que, poxa, como eu falei para o pessoal do marketing, a gente percorreu 20, 22 anos aí, a gente bateu bastante cabeça, a gente teve muitas experiências positivas e negativas, e eu acho que essa experiência nos fez a empresa consolidar e não errar mais, e cada vez melhorar mais. Então é muito diferente de alguém que está começando outro dia, tem uma empresa de 1 ano, 2 anos, não que eu diga que esse pessoal é incompetente, ou não tenha espaço para eles, mas é uma coisa... É aquilo como eu falei, você vai contratar um médico para operar o seu pai de 25 anos, você vai contratar um estagiário que acabou de se formar. Então, acho que tem nichos para tudo, mas é importante a gente ter esse conceito do efeito Linde aí, de se provar no tempo, né? Até como eu faço um paralelo com relação à tecnologia no nosso mercado, né? Eu sou oriundo da Grabber, a Grabber é uma empresa que trouxe a tecnologia de alarme monitorado em 1982, então vamos dizer que isso faz 40 anos. O que mudou dessa tecnologia para hoje? Tá? Então, simplesmente que naquela época não tinha uma internet, não tinha um chip de celular GPRS, era através de uma linha de escada. Se você pegar hoje um alarme, é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que tem uma internet fazendo uma redundância, tem um chip de GPRS fazendo uma redundância. E aí você vai em alguns projetos e algumas empresas, o cara fala, não, eu quero inovação, eu quero coisa da NASA, né? Aí quando você vai olhar o projeto dele, ele não tem nem o alarme monitorado, que na minha concepção é a primeira camada de segurança eletrônica dentro de qualquer tipo de projeto, entendeu? Ô Mauro, eu queria a tua visão, e eu, quando de curioso ali, googlei, né? Me veio algum contraponto que é, por exemplo, numa situação dessa, se a gente fosse considerar o efeito Linde como uma verdade absoluta, Blockbuster não teria falido. Sim. Eu acho que tem um ponto, e isso que o Cléber colocou é perfeito mesmo, faz todo sentido. E aí, Mauro, talvez tenha um ponto, assim, porque o efeito Linde, ele trata de que a expectativa para o mais velho é maior, né? Exatamente por ele ter uma experiência e etc. Porém, talvez entre um ponto aí que é discutir o que é experiência, né? Talvez experiência não é mais tempo. Experiência é realização, né? Sim. E às vezes ao longo do tempo a empresa realizou, mas em algum momento de repente ela parou de realizar, mas a contagem do tempo continuou rodando. Ou seja, então proporcionalmente ela diminuiu a quantidade de experiência dela, ela só agregou tempo, exatamente. Né? Então acho que esse contratempo que o Cléber põe tem isso para ser pensado, né? Mas aí existe um negócio, vou ter que, desculpa, Mauro. Tem um outro ponto, quando você estuda a teoria por completa, ela começa a falar sobre a antifragilidade também. Exatamente. Existe um ponto dentro da teoria Linde que fala sobre antifragilidade, que justamente a questão da corrosão daquilo que é perecível, do não perecível, ele inclusive trata, né, em certo ponto, diretamente sobre tecnologia. E aí você consegue fazer um levantamento exatamente sobre isso, porque se você fizer levar de uma forma a interpretar direitinho o negócio, você entende que, dentro dessa teoria, porque ela é antiga, né, o perecível pode ser colocado como uma empresa que não se atualiza. Ela acaba se tornando perecível. Aí ela foge da regra. Aí realmente o tempo de casa não conta, Adalberto. Aí realmente faz parte. Olha que legal, só complementando aí, e aí a gente vai ouvir o Mauro sobre isso.
Isso me vem aquele insight do cara que tem 20 anos de experiência, mas na verdade é 1 ano de experiência fazendo durante 20 anos a mesma coisa. Então, na verdade, é exatamente isso que eu ia falar, né? Entre outros estudos que eu venho fazendo aí, eu ando estudando bastante o povo judeu também, né? O povo judeu é um exemplo típico do efeito Linde, né? Então você pega lá na Talmud, que nada mais é que uma coletânea de livros que tem os ensinamentos, os rabinos vão passando isso para frente, né? Um investimento seria o quê? 1/3 em terras, 1/3 em negócio e 1/3 de reserva de valor. Então, se você pegar hoje a distribuição do investimento, é exatamente isso, entendeu? Então, você pega 1/3 de terras, o que você faz? Ou eu compro um imóvel ou invisto num fundo de um FIIs, um fundo imobiliário. 1/3 de negócio, ou eu compro ações ou eu monto uma empresa. 1/3 de reserva de valor. Pô, reserva de valor é ouro. Com relação à questão que vocês colocaram aí, eu digo o seguinte, você pega, por exemplo, a própria Alert System, então a gente tem que estar sempre se inovando, tá? Então vamos dizer que o nosso core em 12, 15 anos sempre foi o nosso DNA, que foi a segurança patrimonial, tá? Então nós utilizávamos câmeras, alarmes, controle de acesso para segurança patrimonial. A gente nunca atingiu outras áreas dentro da empresa. Aí a gente chegou a um certo momento que falou, pô, nós precisamos utilizar essa tecnologia para atingir a produção, para atingir a segurança do trabalho, para atingir a área de logística. Então, aí passou não mais falar com o interlocutor de segurança corporativa, e sim com o interlocutor de área de processo, de produção, de segurança do trabalho. Então, a gente começou a ampliar essa gama, né? Mais do que isso, aí a gente chegou a um certo ponto aqui na empresa também de se reinventar e não parar no tempo, a questão do efeito Lynch, de você se provar no tempo, mas você também não pode parar no tempo. A gente chegou a um certo momento que a gente verificou que a tecnologia de segurança já não atenderia mais algumas demandas das necessidades dos nossos clientes. Foi aí que nós montamos, há 3 anos atrás, a A4 Solution, né, que é uma startup que basicamente tem uma solução smart voltado ao mercado de IoT. Então, esse mercado de IoT que todo mundo fala, é um mercado que todo mundo fala, mas quando você vai comprar o produto não tem nada pronto, tá? Então a gente está numa fase da empresa onde nós temos o produto pronto, estamos nos estruturando de uma forma para organizar a questão de produção de hardware, para não lançar algo que seja totalmente escalável, eu não dê conta de entregar, para daqui mais 6, 7 meses a gente ir para esse caminho. Então é assim, vamos dizer, a Alert era uma empresa DNA de 15 anos na segurança patrimonial, passou a atingir com produtos de segurança em outros segmentos dentro de uma indústria, de uma corporação, enfim, e de repente a gente montou uma startup, entendeu? Então vamos dizer que a gente também foi numa sequência de evolução. Como eu digo, por exemplo, a questão dos bancões, com as fintechs, eles vão se reorganizar e se modernizar. Daqui a pouco não vai ter mais taxa de conta corrente, não vai ter mais taxa para nada, eles vão se adaptar para não perder clientes. Então foi o que nós fizemos também, entendeu? Então não adianta também a gente ficar parado no tempo e achar que o mercado de segurança eletrônica é a câmerazinha, é o alarmezinho, é a proteção perimetral. E isso na minha cabeça como empresário hoje, dentro de uma plataforma integrada Smart que a gente criou, ele vai ser mais um periférico dentro disso, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente enxerga o mercado daqui por diante, né? Como o Uber mexeu, né, com os taxistas, exatamente, como o Waze israelense, o Airbnb, mexeu lá nos exatamente, guias. As coisas vão se impulsionando, né? Agora, a única coisa que me preocupa em todas essas empresas super jovens é que realmente não se provaram no tempo ainda, né? Então você pega, por exemplo, o Airbnb está lá na Nasdaq e uma empresa que dá prejuízo, o Uber é a mesma coisa, o Netflix é a mesma coisa, a Tesla é a mesma coisa. Então, será que tudo isso também é ótimo, é bacana, é maravilhoso? Mas tem um lado também de poder ser uma bolha, entendeu? A gente não sabe o que vai ser aí no futuro, mas são coisas que vão impulsionando o mercado de uma forma geral para todo mundo se movimentar, né? A gente não pode ficar parado no tempo. Não, isso é fato, até porque agora é lógico que aí quando a gente fala das mudanças, vão também as mudanças dos propósitos, né? Que talvez hoje realmente existem empresas que não está no propósito dela dar lucro, pelo menos por um período, né? Que a gente tem um caso recente no Brasil, a Netshoes, ela nunca desejou ter lucro.
Então foi pensado, né? Foi trabalhado não ter lucro, pensando depois em ser incorporada, como depois veio e aconteceu. E o valor da venda, né? Foi superior à soma de todo o prejuízo. Adalberto, eu não sou contra isso, entendeu? Só que eu sou da época ainda que o valuation de uma empresa era feito por fluxo de caixa descontado. Então, o que ela gera de resultado, entendeu? Então, eu não sou contra a empresa trabalhar no prejuízo, porque lá na frente ela vai ter lucro. O que eu sou contra é dizer que uma empresa dessa custa bilhões e não gera resultado, entendeu? Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. É uma crítica nesse sentido, é uma discussão muito ampla, né? Tem um paradigma muito grande aí, porque a gente está tratando, por exemplo, é uma conversa que até estava tendo com o Adalberto outro dia a respeito de questão de timing, né? Então, vamos lá. Que empresa deu mais lucro? Uma empresa que vem aqui está nos últimos 5 anos, lucro bom, ou uma empresa que só deu lucro depois de 5 anos, mas foi 1 bilhão, né? Então aí é uma questão de análise de tempo, provavelmente, né? Então se a gente analisar mês a mês, ok, a empresa está dando prejuízo. Mas se eu analisar, vamos ver os últimos 10 anos. Pô, essa empresa aqui, ó, olha que legal, ela deu $100 mil de lucro por ano. Ok, então foram $1 milhão, ok. E essa empresa ela deu $100 mil de prejuízo todo mês. Só que ela foi vendida ao final do período por 5 bilhões. Cara, deu muito mais lucro. Deu muito mais lucro. A questão, acho que vai muito daquela questão da expectativa, né? Eu vou colocar meu dinheiro num negócio que vai me render no próximo mês, no próximo ano, ou em um negócio vai me render daqui a 10 anos, né? Eu acho que esse é o grande paradigma que a gente tem que ver para saber o que vale a pena e o que não vale, né? O que eu digo é como experiência de empresário, né? Então, a Alert é uma grande geradora de caixa, e quando a gente gerou bastante caixa aí nos últimos anos, como a gente gera ainda hoje, o que a gente fez? A gente abriu a A4, entendeu? Então nós tínhamos caixa para montar uma startup, tá? Então o que eu vejo, aí depois com esse caixa a gente começou a analisar outras startups que precisavam de uma injeção de dinheiro, às vezes o cara tinha uma boa ideia, mas não conseguia tracionar, não conseguia produzir, enfim. Só que assim, de 50 coisas que você analisa, uma dá certo, entendeu? Ou nenhuma. Então, por quê? Porque, por exemplo, o meu caso é um caso de sucesso porque eu tinha uma empresa que tem uma alavancagem, uma geração de caixa, onde conseguiu investir numa startup para chegar num ponto que a gente chegou, entendeu? Então, muitas pessoas querem montar um negócio novo, falam muito assim, startup, mas o cara não tem capital, não tem nada, e às vezes ele tem somente uma ideia e acha que aquela ideia valia em 25 vezes o EBIT da empresa, enfim. São essas coisas que eu acho um pouco maluco, né? Então, primeiro vamos se provar no tempo, colocar o efeito Linde em prática e depois a gente fala assim, porra, legal, isso vale tantos milhões. Mas é uma discussão muito abrangente. E eu quero ainda saber como que a audiência vê isso. Se você está ouvindo esse episódio por alguma rede social, comenta aqui, ó, deixa o seu comentário. Qual que é a sua opinião até agora dessa discussão dentro do nosso CTcast? Se está no YouTube, também coloca aqui nos comentários, a gente quer ouvir o que a audiência pensa a respeito disso. E Silvano, como é que o CT Segurança consegue ajudar nesse processo? E a gente falou da questão da experiência, como é que o CT consegue ajudar o mercado a trazer esse processo evolutivo do conhecimento? Cara, o CT ele pode ajudar de muitas formas. A primeira forma mais direta é você se tornando membro do nosso CT, se tornando um guerreiro da segurança, e ali você vai ter acesso a todo o nosso ecossistema, que envolve uma plataforma onde você vai ter muito conhecimento ali para poder estudar, que vem crescendo a cada dia, poder fazer uso de toda a nossa infraestrutura, todo esse ecossistema que a gente gera no dia a dia, para você evoluir, conhecer pessoas, fazer interação, né? Todo o networking você vai estar à sua disposição. Essa é uma das formas mais legais que a gente tem para te apoiar na data zero já, cara. Então vem para o CT, entra no site ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro, vem fazer parte dessa legião. Momento mergulhando no conhecimento. Maurão, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Foi um livro que mudou a minha vida, tá? Na minha trajetória dentro da Graber, eu fiz um curso gerencial com meu mestre Lars Falber Hansen. Era uma época que eu não era um cara muito de leitura, eu odiava ler. Eu não gostava de ler, tá? E nesse curso que ele ministrava, ele fazia a gente ler basicamente 2 livros por semana, né? Então era o Gerente Minuto, Encantando o Cliente, enfim. Só que um deles me chamou muita atenção, que foi A Arte da Guerra de Sun Tzu.
Mais uma vez, é a história do efeito Lindy, né? Então, você pega esse livro aí, ele foi escrito há 500 anos antes de Cristo, tá? Então, às vezes a pessoa, algum amigo, ou uma pessoa mais jovem próxima a mim, fala assim, pô, Mauro, me indica um livro aí que seria bacana para eu começar, para ter sucesso. Cara, é o primeiro livro que eu indico, é Arte da Guerra, cara, porque é aquele livro que tem grandes ensinamentos de liderança, de planejamento, de estratégia, de tomada de decisões, e me abriu muito a mente para ser um líder melhor, para ser um empreendedor, me deu uma base muito grande com relação a isso. E um outro livro que eu acho que fez parte da minha vida também, foi bastante interessante, quando eu saí da Grabber, que foi em 2000, quando ela foi comprada pela Siemens, o departamento que eu criei dentro da Grabber foi um departamento com um grande sucesso, com uma grande rentabilidade. E quando foi vendido isso para a Siemens, compôs um resultado muito grande para essa venda para os acionistas da Grabber, né? Aí um dia, um dos donos da Grabber, o Pierre Schlumpf, ele sentou comigo e me deu uma bonificação. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, como uma gratificação pelos trabalhos executados por um bom ano lá, e foi em cash, né? E junto com esse pacote de cash, ele me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E por incrível que pareça, cara, eu fui ler esse livro, isso foi em 2000, eu fui ler esse livro em 2014, depois de 14 anos. Se eu tivesse lido esse livro antes, eu tinha sofrido muito menos na minha vida, tá? Então, eu recomendo muito as pessoas lerem esse livro e entender que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, é assim, eu acho que é uma pena aqui no Brasil, eu acho que deveria ter uma educação financeira na primeira série, tá? Como isso é feito no Japão, nos Estados Unidos. A gente não tem uma educação financeira que a cultura do brasileiro vem lá desde criança. Então, eu acho que a criança precisava aprender a ter essa cultura financeira, e isso é extremamente importante, tá? E por último aí, um filme que eu acho que é o best-seller aí de qualquer empreendedor, qualquer vendedor, qualquer sujeito workaholic, que eu acho que são pessoas de sucesso, é o filme Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, né? Que nada mais é que fala da vida do Jordan Belfort, que era um cara vida louca, sexo, drogas e rock and roll, que estourou o mercado de ações aí nos anos 80. Mas, cara, esse filme para mim é aquela história. Não é um filme para um funcionário que trabalha apenas quando o chefe está olhando, ou esperando o dia da aposentadoria, né? Ou o próximo feriado para ir para a praia com uma caixa de cerveja, tá? O filme é para quem quer viver com a faca na caveira, entendeu? Então é assim, é um filme que é para todo vendedor, para todo empreendedor, para todo líder. Então, cara, acho que é fundamental. Hoje, um vendedor que não assistiu esse filme ou leu a vida do Jordan Belfort, cara, isso é extremamente importante e eu recomendo demais e vai ampliar muito a sua cabeça. Momento Passo do Gigante. Maurão, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Mauro Pérez. Fora a família, que eu acho que o grande passo do gigante para uma família é quando você tem filhos, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhos, um de 6 anos, um menino, e uma menina de 14. Acho que isso é um grande passo do gigante na vida de um homem, né? Mas com relação ao lado profissional, eu tive um grande passo do gigante que foi um divisor de águas na minha vida, né? Então é assim, quando eu montei esse departamento de segurança eletrônica dentro da divisão vigilância da Grabber, naquela época lá de 95, 96, os maiores concorrentes da Grabber era a Estrela Azul e a Pires, tá? Só que a Grabber sempre foi uma empresa inovadora no sentido de levar para o mercado aquela concepção, homens mais equipamentos. Então eu sou daquela época que tinha homens em guarita elevada,
aquele monte de vigilante. Então a gente chegava num contrato, eu colocava eletrônica, arrancava homem, substituía vigilante por porteiro. Então o cara gastava 300 mil, ele passava a gastar 200, uma economia de 100, com um sistema muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? Então é assim, era uma época que eu tinha uma visibilidade no mercado muito grande, e as empresas queriam entender o que a Grabber fazia para ter tanto sucesso, que a gente surfava realmente em terra de cego, né? Porque a Estrela Azul e a Pires eram empresas muito focadas na mão de obra, né? E aí um certo dia eu recebi uma ligação de um headhunter, né? Que um dono de uma dessas grandes empresas queria me contratar, tá? Legal. Eu fui na entrevista, chegando lá não sabia que empresa que era. Chegando lá era uma das donas da Estrela Azul, né? Que até hoje não existe mais, nem a Pires nem a Estrela Azul. E ela me fez uma proposta de trabalho. Mauro, eu quero que você monte da mesma forma que você montou lá na Grabber, no departamento de segurança eletrônica, que você cuide disso aqui. Me encheu os olhos, me ofereceu um salário fantástico. Na época, me ofereceu um Vectra. Porra, um moleque de nem 30 anos, um Vectra era o carrão da época, enfim. Aquilo me encheu os olhos, né? E aí eu sentei um belo dia com o meu chefe na época, que era o Lars, que era um dos donos da Grabber também, e o CEO da divisão Segurança Patrimonial, e passei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, Mauro, você faz o que é melhor para a sua vida, tá? Mas eu acho que eu posso fazer não tudo que estão te dando, porque nada que vem fácil a gente dá valor, mas eu posso te dar algo que lá não vai te dar, que é conhecimento, que é expertise, e eu sei que um dia você vai virar um empreendedor. Eu tenho certeza plena disso, entendeu? Aí eu pensei, eu falei assim, puxa, cara, eu vou acreditar no Lars, porque ele era um cara que todo mundo que ficou em volta dele sempre foram pessoas que atingiram aí $1 milhão na época, que na época era R$1 milhão, né? Hoje são 5 bilhões e 300. E eu acreditei e acabei recusando essa proposta de ir para a Estrela Azul, fiquei na Grabber, fiquei ao lado do Lars, e em 99, como ele mesmo disse, através até mesmo de uma oportunidade que ele me deu, eu montei a Alert System e virei um empreendedor. E não me arrependo nada disso. E aí eu imagino o seguinte, se eu tivesse dado um passo de gigante para o outro lado, será que eu tinha chego onde eu cheguei hoje? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que foi uma decisão muito assertiva e foi um marco que basicamente mudou a minha vida aí na minha trajetória profissional. É legal e faz a gente e a audiência refletir sobre essa questão do ganho rápido, né? Isso. O valor intangível que você recebe quando você está realmente dentro de um propósito. Isso é bem legal. Você apostou na empresa que ia dar 1 bilhão depois de 10 anos, não na que ia te dar 100 mil por ano. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Como a nossa cabeça funciona meio maluco, né? Exatamente. É porque a gente tem, aquilo que eu falei, se você tem uma cultura, um ensinamento financeiro lá desde a sua base, você não pensa em imediatismo, você pensa a longo prazo. E no efeito Lindy do tempo, isso realmente vai te dar um belo resultado. Essa questão da educação financeira é fundamental e a gente vê isso por 2 pontos mesmo. Um é o quanto a gente vê os brasileiros querendo realmente ganhar dinheiro rápido. A quantidade de pessoas que participam de um bolão para Mega Sena, mas não aporta R$30 num tesouro, por exemplo, que seria a aplicação, né, mais básica que tem, que não depende de nenhum ensino. Uma reserva de emergência, exatamente. Né? Então, é curioso isso. Por quê? Porque ele acha que, mesmo que ele tenha 1 em 1 zilhão de chance, ele acha que pode ser mais rentável do que uma coisa que é certa, né? E um outro ponto que a gente tem às vezes até que a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de falar de dinheiro. É quase que pejorativo você mito, ter né? dinheiro. O cara roubou, o cara fez coisa errada. Exatamente. É sempre assim, né? É estranho isso. Assim, se o cara ele vive com dificuldade financeira, é porque ele é honesto. E se o cara tem muito dinheiro, é porque ele roubou. Tipo, não tem nenhuma relação, né? Dinheiro com honestidade ou com transparência. Isso é só com a educação financeira que se muda mesmo, não tem jeito. Só com a educação financeira. Então, quando você pega, por exemplo, quando eu falo do Pai Rico, Pai Pobre, que eu li esse livro em 2014, até então eu era um cara que não entendia os juros compostos ao meu favor.
eu jogava o juro compostos contra mim mesmo. Então o que eu fazia? Eu financiava carro em 70 meses, tudo eu comprava parcelado. Cara, era um inferno na minha vida. Eu sempre fui um cara que comecei a ganhar dinheiro muito, muito cedo, né? Só que eu ensinei dinheiro muito cedo também, entendeu? Então, a partir do momento que eu consegui entender que os juros compostos sendo ao meu favor, cara, é fantástico. Então, por exemplo, você pega hoje, eu tenho um moleque de 6 anos em casa, onde eu ensinei ele, em vez de ficar comprando robots do Roblox ou coisas do PKXD lá, eu já abri uma conta digital para ele no banco, já estou inserindo ele a fazer a reserva de emergência dele. A minha filha com 15 anos já tem a reserva de emergência dela, já estou ensinando ela a investir em alguns ativos de ação, porque ela já fez a reserva de emergência dela. Enfim, cara, essa educação financeira é uma coisa fundamental. Que, cara, devia existir uma lei que obrigasse as escolas a colocar isso dentro do currículo escolar, né? Isso é importantíssimo. A gente teve aí uma aprovação no MEC onde entraria em vigor agora em 2021, não sei até com a questão de pandemia o quanto vai ser. Lógico que a gente tem que ver a qualidade que vai ser isso, mas pelo menos já é um início, né? Não, que nem você pega, por exemplo, eu até falo para os meus funcionários aqui, eu falo assim, porra, por que eu vou lá num restaurante que eu vou gastar 500, 600 reais, que é bacana, posso fazer isso de vez em quando, tenho condições. Cara, mas 600 reais, cara, uma ação da Itaúsa custa 10. Cara, quantas ações da Itaúsa eu conseguiria comprar e isso me dá retorno financeiro? Porque a Itaúsa distribui dividendos, a ação vai aumentar. Enfim, esse tipo de pensamento, de cultura, que eu acho que falta dentro do brasileiro, né? As pessoas não pensam. E tá mudando, né? Que nem você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje é um país que 70%, 80% da população está dentro da bolsa. Hoje o Brasil é 2%, cara. O cara está lá na poupança ainda, colocando dinheiro. Ou quando ainda coloca na poupança, a pessoa não guarda nada do que ela ganha. Aí chega lá na frente e o cara fala, porra, trabalhei a minha vida inteira e não comprei nada. Por quê, né? Até pegando esse gancho de poupança, realmente, a pessoa saber usar o efeito Lindy até. Eu acho que talvez esse é um ponto, né, Mauro? Porque exatamente. Se olhar por um ponto, a poupança, ela está a longo tempo aí. Ou seja, então, em tempo de ela existir, existe há muito tempo. Mas ela está há muito tempo não dando dinheiro. Então, o que dando falta dinheiro, exatamente. As pessoas entendem. Tá? Não é só a experiência, é realmente o que entrega, né? Que, às vezes, realmente, você vê pessoas hoje ainda deixando dinheiro na poupança porque entende que estão seguras. Porque ela tem longo tempo. Ok, mas o que ela entregou a longo tempo? Talvez, né? Esse é o ponto, né? Entregou nada, né? Tá te entregando menos, porque a inflação tá maior do que o que a poupança te dá, né? Tá corroendo o seu patrimônio, né? Cara, mas o acesso à informação hoje em dia é muito grande. Se a gente tirar a bunda da cadeira e correr atrás, a gente consegue ter conhecimento, a gente consegue se virar e consegue fazer algum tipo de trabalho. Eu digo muito pela história que eu vi lá da mãe do Cris. Cara, pega lá, uma mulher lá com 3 filhos, porra, foi lá e saiu atrás e correu e voou e batalhou e conquistou. Momento mergulhando de cabeça. Mauro, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Mauro mergulha de cabeça? Eu sou um apaixonado, fissurado por tecnologia, né? Então, o meu hobby é tecnologia. Então, porra, eu tenho lá o meu Arduino, tenho lá meus equipamentinhos de automação, meus smartwatch, meus celulares. Então, eu fico lá brincando, testando. Essa é a minha diversão, né? Então, eu gosto muito de tecnologia, eu sou um apaixonado por isso, eu fico estudando, tentando descobrir inovações, novidades, trago muita coisa de fora para testar, para olhar, e é aquilo que eu sempre digo, né? O meu hobby faz parte do meu trabalho. Por que eu falo isso? Porque uma das minhas receitas aí de sucesso é o quê? Só o trabalho depois do trabalho que te enriquece, entendeu? Então, assim, quando a gente está no nosso dia a dia do trabalho, eu estou lá envolvido 100% nas minhas atividades. Eu não consigo criar, eu não consigo pensar. A partir do momento que eu saio do meu trabalho, eu consigo realmente ampliar um pouco mais minha mente. Mas mesmo assim, vamos dizer assim, isso é um ponto que curto demais, mas vamos dizer que nós precisamos ter lazer também, né? Então eu curto muito jogar meu tênis, curto muito fazer minha academia, correr, fazer minha musculação, fazer minha natação. Então eu gosto bastante de esporte aí no geral, né? Esse é
é uma válvula de escape também quando eu quero desplugar aí da tecnologia, do meu trabalho, do meu dia a dia aí, que é bem árduo. O Brasil é um país muito grande, então imagina, cara, nosso país é um país totalmente continental, um país enorme, é um país cheio de oportunidades, cara. Eu converso com muita gente que está indo lá para o norte nessa questão da falta de energia, está arrumando uma oportunidade de montar algo para resolver essa questão de energia. Então, assim, é um país desbravador, porque que muitos estrangeiros gostam de vir para o Brasil e ficam aqui, ganham dinheiro aqui, porque é um país extremamente de oportunidades, entendeu? Então, novamente, eu acho que essas oportunidades só acontecem quando a gente acorda cedo, quando a gente se atualiza, quando a gente estuda e realmente corre atrás do prejuízo. Então, assim, o meu recado final cara, se a gente quer melhorar de vida, se a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar alguma coisa de bom para nossa família, fazer alguma coisa para o mundo, porque eu acho que também o importante também não é só ganhar o dinheiro, mas é também ajudar ao próximo aí. Cara, vamos tirar o bumbum da cadeira e vamos correr atrás, porque tem muita oportunidade e esse Brasil tem como ganhar muito dinheiro e ser feliz. Apesar de todos os percalços que a gente vive, a gente sempre vê os problemas, né? A gente nunca vê as oportunidades nos problemas. Então esse é o meu recado final. Deixar de ser espectador da vida para ser protagonista do seu sucesso. É isso aí. E Mauro, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre a Alert System, faz como? Entre no site www.alertsystem.com.br. Lá tem o nosso portfólio completo, tem os nossos contatos com suporte técnico, com área comercial, com saque, enfim, todos os telefones de contato. Então eu acho que o nosso site é o melhor caminho para entrar em contato lá. Inclusive nós temos um botãozinho lá com um bot de WhatsApp que você clica e consegue conversar com a área comercial, com a área operacional, com qualquer área aqui interna dentro da empresa. A pergunta que não quer calar: lá no site tem a história da empresa? Tem a história da empresa, com certeza. Essa não passou batida. Maravilha, Maurão. Super obrigado pela tua participação aqui no CTcast e obrigado para você também na audiência. Afinal, nos vemos semanalmente com episódios inéditos aqui no Fala Galera!